Olá, olá a todos vocês. Eu já estava com saudade de vocês, olha só. E eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho sobre o tarô, como eu coloquei aqui na, na chamada para a live, né? E já vou agradecendo o pessoal que está entrando aqui para escutar o que eu vou falar, para participar, ou talvez se queira fazer alguma pergunta sobre o assunto, curiosidades que você possa ter sobre o jogo do tarô, sobre a consulta do tarô, curiosidades que você possa ter sobre isso. Pergunte sobre isso que eu respondo aqui, tá? Então, eu venho falar para vocês hoje que o tarô, essa arte divinatória maravilhosa, nós estamos falando de um tarô sério, né? De um tarô onde as pessoas estudam, onde as pessoas vivenciam seriamente, onde as pessoas têm uma experiência muito grande sobre essa arte divinatória. É maravilhosa. E a curiosidade humana pergunta, e eu posso responder aqui hoje para vocês, que no campo das respostas do tarô, existem componentes outros, né, dentro do jogo do tarô. Não são só as cartas, só os arcanos maiores e menores, só a pessoa que está lendo, né, sobre o tarólogo, e a pessoa que está perguntando ali, ou que está ouvindo ali do outro lado. Existem vários outros componentes. Existe um, uma egrégora muito grande do tarô arte, não é? Do tarô mesmo, que veio, né, da árvore da vida, um dos três pilares da árvore da vida, porque o primeiro pilar é a astrologia, o segundo é a numerologia, o terceiro é o tarô. Então, existe uma egrégora muito grande que traz a proteção, que traz outros seres, que quando existe uma consulta, existe toda uma egrégora por trás disso para cuidar dessa consulta. Não estou falando de seres extrafísicos, e guardiões da pessoa que está ali lendo do tarô. Estou falando da egrégora do tarô. Mas eu posso dizer para vocês também que existe a possibilidade de ter junto daquela leitura, junto daquela mesa onde tem o assistido, onde tem o tarólogo, existe a possibilidade de termos outras influências que podem estar ali para ajudar, para cuidar, para fazer com que aquela leitura seja muito perfeita, muito cuidadosa, e que a pessoa que está ali que está ali consultando, ela ela se ela saia bem orientada com a verdade, com o que o universo preparou para ela. E isso é possível também, dizendo para vocês que além de uma leitura, né, além de existir a, porque assim, porque qualquer que seja a área de conhecimento humano, e vai existir em volta dessa área de conhecimento uma, 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 um campo vibracional que rege é, esse conhecimento, não é? Essa área que rege, que toma conta e nós podemos chamar isso de egrégora. E essa egrégora do tarô, ela é muito séria, ela é muito reservada, e ela tem guardiões e ela tem seres de luz que tomam conta dessa egrégora do tarô como um todo. No mundo inteiro a gente vê isso, né? Então vocês imaginam como é interessante você saber que você está numa mesa fazendo a sua consulta e que existe uma egrégora milenar por trás disso tudo que toma conta
dessa consulta que você está fazendo. É, vamos dizer, embora às vezes o momento seja um momento curto, que o local não seja um pouco turbulento, que haja um pouco de barulho, a egrégora do tarô vai se movimentar para que essa leitura, esse momento, essa necessidade da pessoa seja a necessidade da pessoa seja preenchida, seja satisfatória ali, e a egrégora do tarô vai cuidar para que haja todo um cuidado em volta disso, dessa leitura da pessoa que está lá, tudo, e aí a pessoa vai conseguir transmitir uma coisa fantástica. Agora eu quero dar um corte aqui, porque tem uma pessoa que está nos Estados Unidos, uma pessoa muito querida, é, é o Arthur Salton, que está lá nos Estados Unidos e eu estou tendo a honra dele estar aqui me prestigiando. Um abraço para você, meu querido, para sua família, para as crianças, tudo de bom, viu? Uma gratidão por estar aqui, um grande abraço. E continuando a falar para vocês, essa egrégora, ela é muito poderosa, ela é muito forte, não é? E existe a possibilidade, sim, de dentro dessa egrégora, com todos os seres de luz que existe, ela se tornar bem mais forte, ela se tornar bem mais assertiva, justamente porque é uma egrégora milenária, uma egrégora muito forte, não é? Então, a pessoa não tem que ter receio nenhum quando ela está fazendo uma consulta e ela vai precisar contar alguma coisa mais delicada ou saber de alguma coisa mais delicada, porque essa egrégora não é egrégora do tarólogo, é egrégora do tarô como um todo, ela vai tomar conta dessa leitura, ela vai cuidar para que isso seja um momento num campo cuidado, um campo maravilhoso ali, onde não haja interferência, porque isso existe. Agora, também pode existir os guardiões e os aconselhadores do tarólogo. Isso é bem provável. É bem provável e possível. Então, as pessoas que pensam assim, e isso não é questão de a pessoa, não é a questão da pessoa pedir ou não pedir, isso é mais ou menos automático. Isso o tarô é uma ciência, não é, que vem durante esses centenas de anos, ele vem sendo estruturado por essa egrégora que cuida disso, que cuida desse instrumento com muito cuidado para que eles, quando for usado, seja usado com excelência. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Vocês podem confiar, não é? Quando vocês forem fazer uma consulta, porque é uma uma egrégora muito forte e ela é muito segura, né? E muito reservada, tá? Então, e também uma outra explicação que cabe aqui, que eu vou falar para vocês, que muita gente tem dúvida, é de que se há uma coesão, se há digamos, um ligamento, não é? Entre a pessoa que está sentada ali do outro lado da mesa e o tarólogo. Existe sim uma coesão, um ligamento da pessoa que está ali, e forma-se um campo, né? Um campo protetor, e dentro daquele campo é possível que até uma aura se misture com a outra e o protetor, o guardião do tarólogo percebe, através desse campo, as necessidades da pessoa que está do outro lado da mesa, né, do consulente, e receba um insight dessa energia toda que fica ali flutuando, né, entre o tarólogo e o consulente, e essa energia se solta
da necessidade do consulente e o tarólogo, com a sua experiência, capta e transmite essa mensagem para o consulente. Por aí vocês veem o quanto isso é interessante. E o que vai ser dito para ele, além do que as cartas representam, pode ser sim uma influência desses seres de luz, desses guardiões que ficam tomando conta dessa egrégora do tarô, que é uma egrégora fantástica. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Se vocês querem fazer uma pergunta sobre o que eu estou falando, podem fazer, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida. Porque eu sei que aí do outro lado, vocês podem ter uma dúvida, né? Então, eu acho que eu até anotei aqui alguns tópicos, né, para falar para vocês, porque às vezes as pessoas elas têm dúvida, né, quando elas sentam numa mesa, como é que funciona isso? O que é isso? Como essa informação chega até o tarólogo, né? Então, esses tópicos que eu falei, agora esclarecem bastante como a informação chega, né? E também existe uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês, que pouca gente fala sobre isso, é que existe um contato do tarólogo com acho que alguém perguntou aqui, leitura do tarô online também tem energia da pessoa? Claro, claro, viu? Como é seu nome? Dei Muniz. Sim, sabe por quê? Porque, por exemplo, agora, você não está ouvindo o que eu estou falando? Você não está percebendo a, a, a energia da minha voz? Eu não estou percebendo a sua porque você não está falando, né? A Débora, né? Você não está percebendo porque você não. Mas se você falar, a sua energia chega até onde eu estiver, do jeito que a minha energia chega até onde você está. Não é só o som, o som técnico que chega para você, é a energia. Tanto que, se eu puser um pêndulo aqui ou um outro artefato que meça energia, cientificamente, ele vai registrar o quantum de energético que chega através da voz. Então, quando a pessoa está fazendo uma consulta online, a energia dela chega exatamente da mesma maneira. E há toda essa interação que eu acabei de falar para você aqui, entre o tarólogo, entre a egrégora do tarô, entre os seres de luz que guardam o tarô, entre os guardiões de cada uma pessoa, há toda uma interação. Sabe por quê? Porque a espiritualidade é muito clara, muito simples e é muito maior do que a gente possa imaginar. Muito maior. E a ação da nossa voz e a ação da energia, ela viaja na velocidade da luz. Portanto, se eu fizer uma leitura como fiz talvez, acho que uns 2, 3 meses atrás, lá era 8 horas da manhã, não, era 8 horas 8 horas da manhã, que era 8 horas da noite, foi para a Noruega, foi Noruega, gente, foi feito através do satélite Starlink, né, que funcionou muito bem. É na hora, eu estou falando aqui, a pessoa recebe energia lá e vice-versa, porque a energia viaja na velocidade da luz, viu, Débora? Então, é exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, nenhuma. Então, a pessoa pode ficar até sossegada se a pessoa está. A matéria está falando, estamos todos conectados, mas não tem dúvida disso. E ainda mais quando você intenciona, aí sim não há nenhuma dúvida, porque às vezes acontece alguma coisa em outro país e você pode ficar até emocionada e preocupada, não é, com aquela situação, mas quando você senta na frente de um celular e você intenciona o que você vai fazer e usa a sua voz, e a sua imagem, você pode ficar sossegada aqui o outro lado
percebe tudo, completamente, né? A tecnologia nisso, ela nos ajuda agora fantasticamente. Pode ficar sossegado todo mundo, tá bom? Tanto que, por exemplo, se uma família tem alguém que, que está, por exemplo, morando longe, né? Foi estudar, não sei, nos Estados Unidos, a mãe pede para, faz uma ligação ali para o filho e olha para o rosto dele através do WhatsApp, ela percebe as coisas, pelo tom de voz, pelo olhar, como se a pessoa estivesse presente. E isso, sem dúvida nenhuma. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou falando isso porque, às vezes, as pessoas falam, mas a leitura só é válida se o outro e a outra pessoa ali for vidente. A questão da vidência é uma questão muito ampla, porque acho que todos nós somos videntes, todos nós temos muitos dons que estão adormecidos, e a gente talvez existem pessoas que não vão usá-los nunca, e tem pessoas que usam sempre, que você às vezes desenvolve ou você percebe alguma coisa que você nem sabe como que você percebeu ali. Você só recebe aquela influência, você recebe aquele recado e fala, nossa, como é que é isso que chegou na minha cabeça? De onde veio isso? Não é? É porque nós todos somos videntes, temos o terceiro olho, temos insights, é o que a gente não costuma usar muito. Se a gente costumar começar a dar atenção a tudo isso, a gente vai desenvolver isso muito rapidamente. As pessoas não costumam falar, imagina, o telefone tocou aqui, o celular tocou, eu estava justamente pensando em você. Olha que coincidência, não existe coincidência, não existe. E se você firmar sua cabecinha e quiser falar com uma pessoa e ficar pensando nela, seguramente ela vai te ligar, pode, ou vai entrar em contato com você de algum jeito. Então, nós estamos num mundo mesmo, hoje em dia, não só interligado pela nossa própria energia, mas interligado por esses meios tecnológicos que, sendo bem usados, só nos ajudam. Eu disse bem usados, né? Porque você pode estragar tudo exagerando o uso, né? O uso do celular, exagerando o uso dessas tecnologias todas, como agora a inteligência, a inteligência artificial, que é uma coisa assustadora, mas que, se bem usada, é maravilhosa, né? E aqui uma pessoa está falando que fez aniversário. Parabéns, Marli. É isso aí. Então, eu acho que é bom as pessoas terem esse conhecimento, porque aí afasta um pouco os mitos, né, que as pessoas podem ter sobre uma leitura, que é uma leitura, um atendimento na mesa, né, com o tarô, com o baralho cigano, que é uma coisa muito séria, muito interessante e que a pessoa deve dar toda a credibilidade, porque realmente é muito interessante e pode ajudar demais as pessoas que num momento difícil, né? Então, pessoal, eu quero saber se vocês têm mais alguma pergunta, que hoje eu entrei aqui rapidinho para falar para vocês sobre isso, né? E vai ficar na minha página do Instagram, de maneira que, se alguém tiver alguma dúvida, ou se você quiser, você passa para alguma outra pessoa, né? Passa para os seus colegas ou seus amigos compartilha essa live curtinha, que a pessoa vai tirar a dúvida rapidinho, se ela tem alguma dúvida ainda de como funciona, ou como funcionaria uma leitura. E tem também uma outra questão,
que eu gostaria de falar para vocês, que se vocês sabem o que é o registro acástico. O registro acástico é a memória de Deus, não é? Vamos dizer. É como se fosse um grande computador ou uma grande biblioteca onde ficasse guardado tudo o que aconteceu em todos os tempos, com todas as pessoas, com todas as plantas e animais e etc. E fica ali arquivado para sempre, um arquivo, a memória, por isso que a gente chama a memória de Deus, né? Porque está tudo ali, o que aconteceu desde os primórdios dos tempos. Então você imagina uma coisa como essa, né? E quando você se concentra, quando você estuda, quando você tem um conhecimento de como você pode acessar essa memória acástica, é também daí que vem muita informação para a pessoa que vem consultar o tarô. Então, o tarô ele tem vários meios de puxar informação para vocês. E essa memória acástica, cada um tem a sua. Cada um tem a sua ali, desde as primeiras encarnações, desde que, sei lá, começou esse mundo, e tá tudo escrito lá, tudo guardadinho lá, não é? E a gente fala que quando Deus quer saber de uma coisa, ele vai lá e puxa a fichinha da pessoa, entendeu? Então é muito interessante isso, e a gente deve levar muito a sério uma leitura de tarô, porque ela traz as informações, né? Ela traz a, as respostas que a pessoa possa precisar no momento, e também ela traz, alguém perguntou alguma coisa aí. Não, não tem. O registro acástico, Matera, ele pode ser alcançado não só através do tarô, mas ele pode ser alcançado com outro instrumento, ele pode ser alcançado com meditação principalmente, e quando você vai dormir, né? Você direciona o seu espírito para que ele vá em busca de resposta tal e tal e tal questão através do seu registro acástico. E aguarde as respostas. Então ele pode ser acessado de várias maneiras. Às vezes ele pode ser acessado no insight. A pessoa está ali com um problema, está ali batendo cabeça, de repente ela fala: ah, e por que eu não pensei nisso assim? Então esse registro acástico, ele tem registrado não só o passado, como o futuro. Então, como presente. Então é por isso que as pessoas adeptas à meditação e à yoga, elas são tão firmes nessa questão de você, tem que fazer meditação, tem que ficar em silêncio um tempo, tem que fazer yoga, tem que fazer... Porque através desse exercício do silêncio também você pode alcançar uma série de respostas, uma série de benefícios, aqueles que você já conhece, aqueles que agora você conhece mais esse, tá bom? Então, pessoal, não é fácil, né? Não é fácil, mas é bem possível. Então, você imagina, né, que aqueles monges tibetanos que ficam lá nas cavernas quietos durante não sei quantos meses e anos, o que eles fazem? Eles alcançam o registro acástico, eles são sábios. E aí eles escrevem livros ou deixam escritos maravilhosos, porque eles ficam lá e alcançam e saem escrevendo as coisas. Aliás, tudo que tem na Terra veio de lá. Tudo. Do presente, do passado, do futuro. Inclusive o carro, o avião, o celular, etc, etc, etc. A inteligência artificial, etc, etc, etc. As grandes composições, os livros, não é? Tudo veio de lá. Então, veja que coisa interessante isso, né? Então, queridos, eu agradeço vocês que estiveram aqui, ouvindo essa minha live aqui, e para você, Matera, que perguntou dos registros acásticos, tem uma live minha aí que só fala sobre isso.
bem pausadamente. Se você procurar, tá escrito, todas as minhas lives têm nome, né? Então você veja que tem, e ela é recente. Eu falo sobre esse registro acástico aí que é de extrema importância na vida da gente. Tá bom? Então, pessoal, obrigado por estarem aqui esses minutinhos essa semana. Eu agradeço. Pensem sobre tudo isso que eu falei, é muito importante vocês checarem tudo isso, vocês entenderem tudo isso. Uma leitura, como uma leitura de tarô, é extremamente importante, não só para fazer umas perguntinhas que você acha, mas como as informações que você vai receber, que é a parte mais importante, que o tarô fala sem você falar nada, não é? E é aí que é o grande segredo do tarô. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversinha aqui, aproveitem bem e compartilhem essa live com quem vocês acham que é legal, que a pessoa vai receber muitas instruções. E um bom fim de semana para vocês. Obrigada por estarem aqui. Namastê. Fiquem bem. Até a próxima live. Namastê.